Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Vamos estar conversando e falando um pouco também sobre o chamado de Deus para um relacionamento com o próprio Deus e o chamado que Deus nos faz para nós termos um relacionamento, um chamado e um comprometimento com o nosso próximo. E nós convidamos o pastor Cláudio Ramires Schreiber, lá da congregação em Piedade, no interior de São Paulo. Então, sem delongas, o nosso querido colega, pastor Cláudio Schreiber. Boa noite, pastor Cláudio. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu querido colega, pastor Heber. Uma alegria tremenda estar aqui nesta grande oportunidade que eu tenho de poder também conversar contigo, né, e com os nossos internautas aí, sobre o amor de Deus, especialmente hoje, quando a gente vai falar sobre o que esse amor faz com a gente. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre sou um dos que assiste o programa e hoje eu estou podendo participar com alegria. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Você sabe que nós chegamos num período da igreja muito gostoso, né? Eu sempre, todo início de período do ano eclesiástico, nos cultos ou nas programações que a gente acaba fazendo, eu repito uma palavra e eu acho que as pessoas nem percebem isso. Mas eu falo muito que nós chegamos numa época do ano importante. Porque todos os períodos do ano que a gente vive, no calendário da igreja, eles são importantes justamente pela mensagem que ele quer trazer para nós, né? E a gente olhando o calendário da igreja, vendo que ele é bem diferente do calendário civil, a gente percebe que na cronologia desse calendário, vários momentos importantes são abordados nesses períodos, né? Então nós entramos agora no período do Advento, e esse período do Advento aí, ele traz para nós, assim, muita reflexão justamente sobre o que já aconteceu no que diz respeito ao nosso perdão e salvação, também aquilo que está acontecendo, e querendo ou não também, a gente não pode falar principalmente daquilo que ainda vai acontecer, né? Então, quando a gente fala no tempo do Advento, a gente já vem com aquelas palavras que são conhecidas por todos nós, né? Ou seja, Advento significa espera, preparação, né? Então, por isso, não é só um período importante, mas é um período muito gostoso, porque a gente se aproxima do Natal, se aproxima do final do ano civil, e assim, então, a gente se prepara já para algo que, de fato, o povo de Israel, do Espírito Santo na cabeça, você falou antes, o povo de Israel esperou, né, ansiosamente, mais ou menos por 4.000 anos para acontecer, que é o Natal de Jesus. Eu estava lendo um comentário esses dias de alguém aí, de algum sermão, e eu até citei isso aqui no final de semana, quando então esse cara escreveu que, na verdade, o período do Advento é um período onde nós olhamos ou focamos para Deus, mas, principalmente, nós paramos para refletir sobre passado, presente e futuro, né? Por quê? Porque o período do Advento não é um período que nós vivemos somente agora, esperando Jesus voltar, ou somente nesses 4 domingos que antecedem o Natal. Mas nós vivemos um Advento sempre, tá? Porque a espera e a volta de Jesus, a sua segunda vinda, né? Isso vai acontecer e nós esperamos isso em qualquer período do ano da igreja. E nós também podemos apontar isso em qualquer momento. Automaticamente nós vamos pensar no Advento também olhando lá para o povo do Antigo Testamento. Então toda a leitura do Antigo Testamento aponta para aquele que viria, para Jesus. E o povo de Israel passou 4.000 anos esperando isso, sabendo que ele vinha, né? Muitas vezes se afastando, indo em busca de outros deuses, etc e tal, às vezes, especialmente quando estavam lá no deserto, reclamando de Deus, mas Deus sempre trouxe esse povo de volta para que ele pudesse, então, viver em comunhão e seguir junto no mesmo objetivo, ou seja, esperar Jesus chegar. Nós vivemos hoje no presente sabendo que essa espera da vinda de Jesus já acabou, que nós somos salvos e perdoados porque Jesus morreu na cruz, mas também vivemos uma espera.
Então, agora também olhamos para o futuro, ou seja, Jesus vai voltar, a promessa é essa, quando nós não sabemos, mas nós sabemos que vai acontecer. Então, para a gente poder entrar no texto bíblico de hoje, eu queria, assim, começar com uma pequena reflexão, né? No sentido de nós pensarmos sobre quando vai ser essa vinda de Cristo. Primeiro que a gente sabe que vai ser de surpresa, independente se nós estivermos preparados, vigiando, firmes na fé, o dia que Jesus voltar, nós não sabemos, ou seja, nós vamos ser pegos de surpresa. Talvez a diferença vai ser, nesse sentido, em que essa surpresa aconteça num momento em que nós, de fato, percebemos que pela fé verdadeira, nós estamos em comunhão com o próprio Jesus, com o próprio Deus, e com os nossos irmãos na fé. A igreja, portanto, vive uma preocupação sempre em fazer com que as pessoas possam manter a sua comunhão com Deus e manter a sua comunhão com os irmãos na fé, para que todos caminhem juntos no mesmo objetivo, na mesma fé, na mesma unidade de ensino, unidade de fé, e dessa forma, então, possam saber que mesmo que Jesus chegue de surpresa, nós seremos salvos e seremos levados para o céu. Eu brinquei com o pessoal no final de semana, nos últimos 2 finais de semana, inclusive, aqui em Piedade. A gente já vai para o 3º domingo do Advento agora, né? Segundo domingo do Advento agora. O 3º é na outra semana. Mas nas últimas 2 semanas, tanto no último domingo do ano da igreja, como no 1º domingo do Advento, eu brinquei com as pessoas no culto, dizendo assim, porque os textos bíblicos falavam sobre isso, né, da segunda vinda de Cristo, e eu perguntei para eles, o que será que nós faríamos agora se nós fôssemos pegos de surpresa, como nós seremos pegos de surpresa no dia da ressurreição? Se Jesus entrasse pela porta da igreja aqui agora, o que vocês acham que Jesus diria, né? Fica um silêncio, assim, porque as pessoas, puxa, não sei, né? Eu dei as opções, de repente Jesus ia falar, não, pastor, deixa que eu termine o culto, tá? Já que eu sou o Senhor de vocês, eu vou terminar o culto. Deixa que eu vou dar a Santa Ceia para vocês. Deixa que eu vou desejar a bênção para vocês todos, inclusive para ti, pastor, né? Será que Jesus ia fazer isso? Talvez é aí que está a nossa forma de esperar em comunhão. É justamente saber que se Jesus, por exemplo, agora, se ele vier entrar pela porta aqui do meu escritório, pela porta do teu escritório aí, ele vai olhar para nós e vai dizer, bora para o céu, é agora. Esse estudo não precisa terminar mais, o tempo se cumpriu. Esse culto não precisa terminar mais agora, vamos viver eternamente lá no céu, juntos. Então, nessa comunhão nós queremos viver, nessa certeza nós queremos viver. E aí, no final de semana passado, nós tivemos um texto que eu gostei muito, especialmente porque eu usei mais para minha reflexão diária, sabe? Não necessariamente eu preguei sobre esse texto, mas eu falei sobre ele porque, para mim, né, assim, pensei comigo justamente para ter a noção de como, de fato, Deus está conosco e de como ele se preocupa em fazer com que o seu povo, de fato, se oriente naquilo que é a verdade. Então, esse texto é 1 Coríntios, que você, inclusive, tinha anotado aí, né? Lá nos avisos, etc. e tal. 1 Coríntios 1, 1 a 9. Eu posso fazer essa leitura, pastor Heber? Claro, pode sim. Ou você quer fazer? Tanto faz, você que manda, cara. Aqui quem manda é você, eu só obedeço. Então faz assim, faz você a leitura. É na linguagem de hoje a gente usa aqui, pode ser? Isso, pode ser, é a que eu tenho aqui também. Então fechou. Então, quem quiser aí, 1 Coríntios 1 até 10 ou 11? Até 9. Até 9, beleza. Isso. Então tá. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus.
Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Rapaz, esse texto, o início de 1 Coríntios, ele é tão gostoso de ler, porque eu fiquei imaginando que o apóstolo Paulo estava escrevendo para mim, sabe? Com certeza estava. Não, lógico, né? Mas quando a gente olha o contexto que aquele povo vivia ali, a gente vai ver assim algumas coisas que são interessantes. Primeiro, quando a gente olha para essa cidade de Corinto, ela não era uma cidade que não tinha importância, ela tinha uma importância muito grande, né? Para aquela estratégica, né? Geograficamente falando, né? Ela ligava financeiramente falando da Grécia até um outro local importante lá, sabe? Isso fazia com que nessa cidade, que era uma cidade, digamos assim, importante comercialmente falando, né? Ela tivesse assim um trânsito muito grande de pessoas de todas as crenças, de povos diferentes. E vejam vocês que a gente está falando aqui mais ou menos do ano 53 ou 55 depois de Cristo. Ou seja, Jesus morreu no ano 33, ressuscitou no ano 33 e subiu aos céus no ano 33. Mais ou menos, arredondando, são 20 anos depois que Jesus subiu aos céus. Então, esse povo precisava de um cuidado da parte do apóstolo Paulo muito grande, porque quando ele fundou essa cidade, ali, dentro desse momento, existia, assim, muita idolatria. Pensa bem, Corinto, isso faz parte da Grécia, né? Talvez a Grécia seja, ou naquela época, talvez fosse um dos países onde mais havia preocupação da parte dos cristãos para com ensinar o evangelho verdadeiro e colocar Jesus lá. Tanto que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando chega em Atenas, ele fica meio abismado lá com um monte de altar para tantos deuses que tinha lá, isso está lá em Atos, né? E de repente ele olha lá para um dos altares que diz assim, olha, ali é para o Deus desconhecido, ou seja, o povo, ele adorava, ele queria agradar todo tipo de Deus, sem na verdade saber qual era o Deus certo. Até o nome corintianizar, né, o verbo corintianizar era o equivalente ao ato de cometer imoralidade. Isso, tinha a ver com isso, né? Então, veja, tudo isso era parte de um contexto em que as pessoas viviam pagão, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, no que diz respeito ao ensino, né? A verdade do evangelho, e também não tinha nada a ver depois com o cristianismo, o ensino dos apóstolos, né? Digamos assim. Então, veja você, o apóstolo Paulo, ele conseguiu entrar na Grécia, fundar congregações simplesmente falando do Deus verdadeiro, sem obrigar as pessoas a cumprirem qualquer tipo de lei. E de repente agora ele precisa escrever para Corinto para dizer para as pessoas, olha, algumas coisas nós precisamos alinhar para que vocês não caiam em algumas armadilhas. Eu li outro dia que existia, por exemplo, um problema ali em que as pessoas já não estavam mais querendo acreditar que Jesus ia voltar. Você parou para pensar nisso? Porque olha, você pensa bem, quando a gente vai parar um pouco para pensar em tempo, pastor, para nós, 1 ano é pouco tempo, passa rápido, especialmente quando a gente olha agora, que a gente está em dezembro, e a gente olha para trás, para janeiro, a gente diz assim, nossa, esse ano passou voando. Para a criança não é assim. A criança, agora, faltam 20 dias para o Natal. Se você perguntar para minha filha de 6 anos, filha, 20 dias é muito tempo ou é pouco tempo? Ela vai dizer, nossa, é muito tempo. Faz noção, né?
ela está ansiosa para chegar. Ela está ansiosa para chegar ao Natal. Por quê? Porque ela vai ganhar presente, porque ela vai ganhar doces, né? Porque o Papai Noel, entre aspas, ali vai vir. Então, isso demora muito. Quando você era criança, cara, chegava a Páscoa rapidinho. A depois... barba branca você já tem, né? Barba branca, cabelo branco. Só falta deixar ela crescer mais, né? Porque na prática a gente é o Papai Noel também, né? Mas veja você. Então, para as crianças isso demora. Para o adulto, quando se olha para trás, diz assim, nossa, isso passou voando. Mas quando você olha para frente, você vai dizer também isso demora. Então, nesse aspecto, olha, Jesus tinha prometido a sua próxima vinda, a segunda vinda, quando ele estava aqui entre nós. Isso tinha passado 20 anos já. Lá no Antigo Testamento também é dito que os mortos ressuscitarão. Então isso era mais tempo ainda. E as pessoas começaram, não, já passou 20 anos que ele prometeu isso, ele falou que seria em breve, isso não vai acontecer. E por causa disso, muitos começaram a viver novamente, de repente, da forma como os pagãos queriam ensinar. Além disso, tinha um outro problema aqui também. Muitos pregadores vieram depois do apóstolo Paulo, muitos nem tanto, mas vieram para falar de Jesus, para anunciar o evangelho. Aí a gente chega naquele problema que muitas vezes acontece nas congregações. As divisões. Existem divisões. A gente chama, brincando, né, que nas congregações existem muitas viúvas dos pastores que saíram, né? Ou seja, eu brinco muitas vezes que o bom pastor mesmo é aquele que saiu, ou então é aquele próximo que vai vir. O atual pastor não necessariamente é o bom pastor, né? Então essas divisões aconteciam, e o apóstolo Paulo precisou chegar diante desse povo, que ele gostava, que ele sabia que era fiel, mas que estava sofrendo no meio de toda essa bagunça, e precisa chamar a atenção desses caras. Então, tem algumas coisas que são importantes para a gente entender desse texto e perceber que eles estavam perdendo aquela comunhão que eles precisavam ter. Veja bem. E junto com essa perda de comunhão entre os irmãos, automaticamente também, por causa de, às vezes, ensinos dentro de doutrinas falsas, etc. e tal, que apareciam, ou costumes que vinham lá dos judeus, ou costumes que vinham dos pagãos e começavam a querer se misturar ali, esse povo também se afastava da comunhão com Deus verdadeiro, com Jesus. Ou seja, quando a gente resume a comunhão com Deus verdadeiro, com Jesus, a gente resume numa palavrinha muito pequenininha, mas que tem um tamanho da nossa salvação, que é fé. Nós não podemos viver sem a fé em Jesus. E quando nós confiamos, temos fé em Jesus como único Salvador, então automaticamente nós vivemos na comunhão com Deus e na comunhão com os nossos irmãos também. Então, Paulo precisa mostrar a autoridade dele aqui. No primeiro versículo, e agora, se a gente começar a olhar a forma como ele se coloca ali, é uma forma de chamar a atenção do povo. Olha como é que ele diz: eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Ele precisou escrever para as pessoas ali, dizendo, olha, eu tenho autoridade. Então, o que eu vou escrever para vocês está vindo da parte de Deus, porque não está sendo escrito por qualquer um. E ele não está, sabe, se enaltecendo diante das outras pessoas. Mas ele está dizendo que o que ele ensina não é aquilo que ele pensa que é certo ou errado. Que aquilo que ele vai escrever e colocar para as pessoas é justamente o que Jesus quer que seja colocado para eles. Claro que esse termo, como nós conhecemos, de inspiração pelo Espírito Santo, Deus é o autor da Bíblia, nesse sentido, da forma como nós falamos hoje, isso não era entendido, talvez, pelo povo naquela época. Então, ele precisava usar a sua autoridade de apóstolo. E aí, um detalhe me chama a atenção. Hoje a gente vive um tempo aí que tem muita gente se chamando de apóstolo tal, apóstolo, sei lá, Valdomiro Santiago, apóstolo disso e daquilo. Os caras se auto-intitulam aquilo que não existe mais. Olha como é que o apóstolo Paulo diz: eu, Paulo, fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Não foi ele que escolheu ser apóstolo. Não é ele que se auto-intitulou apóstolo. Foi Deus que o colocou nessa tarefa de ser verdadeiramente apóstolo. Então, ali, esse apostolado
é justamente vindo da parte de Deus, de Cristo, que jogou ele no ministério pastoral, depois de bastante tempo que o próprio Cristo já tinha subido ao céu. E aí a gente vê a importância disso. Quando a gente vai falar de apóstolo, a gente tem que falar que o último apóstolo de verdade, que veio por vontade de Deus, escolhido pelo próprio Jesus, foi o apóstolo Paulo. Não tem outro. São os 12, depois sai Judas, porque se enforca, entra Matias, e aí o apóstolo Paulo. Ninguém mais é apóstolo. São todos discípulos de Jesus, aí sim. Mas apóstolo não. Porque o apóstolo realmente ele tem uma autoridade diferente da autoridade de qualquer discípulo de Jesus. Eu não sou apóstolo, você também não. Talvez. Ah, é? Achei que eu era. Não somos, né? Talvez nós podemos nos chamar de profetas, de sacerdotes, mas de apóstolo não. E às vezes até a profecia também, né? Hã? Às vezes a gente até chama o seminário carinhosamente, né, de escola de profetas, né? Escola de profetas, e às vezes as pessoas entendem que profecia é ficar chutando o futuro, né? É porque, infelizmente, está muito na mídia, nos filmes, né? Os futurólogos aí querendo saber sobre o futuro, aí a profecia ficou muito linkada a isso, né? E quanta gente não diz que recebeu uma revelação de Deus? Revelação. Veio falar algo, olha, eu recebi uma revelação de Deus e ele me mandou vir falar contigo sobre isso. Exatamente. Então, ser profeta não necessariamente é isso. Ser profeta é anunciar a palavra de Deus, que é revelada pelo próprio Deus. E aí nós vamos dizer onde é que é revelada a palavra de Deus ou a vontade de Deus hoje, para nós. Na palavra de Deus. É ali que está tudo. Então, nós também fazemos profecias. Por exemplo, agora, na época do Advento, todas as semanas, desde o antepenúltimo domingo do ano da igreja, eu estou profetizando que Jesus vai voltar. Mas vejam que essa revelação não veio para mim porque eu sou mais importante do que qualquer outro. Qualquer outro podia ler isso na Bíblia, a profecia está lá. Né? Isso. Jesus vai voltar. E assim como ele cumpriu todas as outras antes disso, ele vai cumprir essa também, porque Deus é fiel, né? E aí o apóstolo Paulo chega aqui dizendo assim, olha, eu estou vindo aqui com a autoridade que me foi dada pelo próprio Cristo, para que vocês percebam que sim, aqueles que são de Cristo vivem unidos com Cristo, e por causa dessa união com Cristo, vivem unidos entre si também, e não causam divisões, mas vivem uma unidade de fé. Isso é importante a gente entender, primeiro, porque a gente também vive num mundo hoje muito bagunçado no que diz respeito à religião, cara. Eu não sei, quantas pessoas tem ao vivo aí, eu não consigo ver. Aqui tá 56 ao vivo. Provavelmente não são todos luteranos, sabe? Nem todos se manifestam aí. Mas eu vou dizer para ti, quando já faz algum tempo que eu não faço estudo na página da congregação aqui, eu estou sempre incentivando os membros aqui a principalmente olhar o da Hora Luterana, mas sempre tinha gente de outras denominações, de outras igrejas, entendeu? Agora, o que nos mantém unidos? A gente sabe das diferenças doutrinárias das igrejas, a gente sabe das divisões que existem, mas o que deve nos manter unidos, principalmente para que nós todos sejamos chamados de cristãos, ou para que nós entendamos o que no credo apostólico nós confessamos, que nós somos a união de todos os crentes, né? É a fé em Jesus. A nossa unidade é baseada na fé. O ser humano, o pastor Eber, qualquer outro, pastor Valde, que nós falamos antes, que é o dono aqui da Rosa de Lutero, sabe? Nós somos pecadores, frágeis, e nós podemos errar. Nós não podemos errar no que nós ensinamos sobre Cristo, ou seja, que Ele é o único Salvador. Então, nessa unidade, nós precisamos entender que lá no céu nós vamos encontrar pessoas que são católicos, que são luteranos, talvez que são batistas, Assembleia de Deus, enfim, a gente pode citar um monte de denominação que são conhecidamente cristãs. Se anunciarem a Jesus como Salvador, as pessoas estarão lá no céu. Se crerem em Jesus como Salvador, as pessoas estarão lá no céu. Claro que nós nos esforçamos para ensinar o que a Bíblia diz, em todos os sentidos. Mas uma coisa nós não podemos mudar nem a pau. É justamente saber que Jesus é o Salvador.
Então, por isso que o apóstolo Paulo fala, eu não estou ensinando para vocês a minha verdade, a minha vontade. A palavra de Deus, quando nós ensinamos, nós não podemos acrescentar a ela a nossa opinião e nem tirar dela coisas que não tem. Nenhum i, nem um tio, né? E nem deixar de falar daquelas coisas todas lá. Tudo nós precisamos falar. Por isso que o apóstolo Paulo chega aqui para Corinto e diz assim, gente, vocês vão precisar me ouvir. Ao mesmo tempo que eu vou pregar para vocês a lei agora, eu vou pregar o evangelho. E é isso que Deus faz conosco também. Porque Deus nos chama a atenção. Na palavra de Deus, Deus mostra para nós, por exemplo, que nós erramos, que nós somos pecadores, que nós carecemos da graça de Deus. Na palavra de Deus, Deus diz, olha, vai vir muita gente se fazendo de cristão, se disfarçando de cristão, lobos em peles de cordeiros. Vai vir muita gente querendo ensinar um evangelho que não é verdadeiro, mas vocês precisam permanecer firmes no evangelho que verdadeiramente é o correto. Olha só o que diz o versículo 2 desse nosso texto. Ó. Eu queria ler agora na outra versão. Vejam só. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. O apóstolo Paulo, ainda no versículo 1, cita um amigão dele, que antes era chefe da sinagoga em Corinto, que é o Sóstenes. Esse cara é importante na cidade, porque ele chama Sóstenes ali, justamente para mostrar para as pessoas, olha, Sóstenes está comigo. O Sóstenes tinha diante do povo, eu vou dizer assim, uma credibilidade grande, assim como o apóstolo Paulo também. Então, o apóstolo Paulo já chama como testemunha aquele cara que antes, lá em Gaia, isso está em Atos, eu acho, tinha visto o apóstolo Paulo apanhar porque estava pregando o evangelho. E teve que entrar no meio para separar, para levar Paulo embora, para Paulo não apanhar mais. Então veja você, aí ele escreve, para quem que eu estou escrevendo? Eu não estou escrevendo para Sóstenes só, também não estou escrevendo somente para fulano ou beltrano, ou para aqueles que não estão mais firmes na fé em Jesus ou estão causando divisões. Mas eu estou escrevendo para todo mundo. Ele falou, eu estou escrevendo para a igreja de Deus que está em Corinto. É para vocês todos. Ouçam o que eu quero dizer. Aos santificados em Cristo Jesus. Olha o que nós podemos ver. Quando ele fala isso aos santificados em Cristo Jesus, ele acrescenta chamados para ser santos, ele está falando da união que existe com Cristo. Pela fé em Jesus, nós somos diferentes. Com a fé em Jesus, nós somos moldados por Deus. Com a fé em Jesus, nós somos santificados, ou seja, nós somos chamados por Deus para que possamos, então, viver uma vida separada, no sentido de que agora nós sabemos que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A questão de ser santo, né? Agora somos santos. Ser santo. Ser santo não significa, neste sentido, ser alguém que não comete pecados. Nós continuamos sendo pecadores. Mas ser santo é alguém que continua unido com Cristo e vive essa união sendo aquilo que Jesus chama lá atrás nos evangelhos, sal da terra e luz do mundo. Testemunhas do amor de Deus. Ou seja, viver uma vida santificada é justamente entregar ou consagrar toda a nossa vida a Jesus. Viver em união com Ele. Para que justamente nós consigamos enfrentar todas as situações, todas as dificuldades, mas principalmente enfrentar aquelas doutrinas que nos separam do amor de Deus com a certeza daquilo que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz, ou como nós dissemos antes, aquilo que é a verdadeira revelação de Deus, para nós não cairmos nas armadilhas. E aí ele acrescenta lá, vejam bem, quando nós vivemos isso, quando nós estamos unidos a Cristo, ele diz lá, puxa, perdi o versículo agora, é o 2, né? 2. Além de vocês, igreja de Corinto, que são chamados para ser santos, ele diz, eu escrevo santos, são chamados para ser santos, vejam que eu estou escrevendo isso, que vocês são chamados para ser santos com todos os que, em todos os lugares, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja,
aqueles que creem em Jesus vivem na união com Jesus, com o próprio Jesus, no seu ensinamento, mas principalmente na mesma comunhão de fé, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, para que então a salvação e o perdão dos pecados possa fazer parte do nosso dia a dia, inclusive quando nós vivemos fora dos muros da igreja. Comunhão. O apóstolo Paulo está falando, ele está preparando um assunto bastante importante. Lá depois dos versículos 18 ali e tal, no capítulo 2 também, sabe? Depois do capítulo 10, no versículo 10 ali, versículo 10, ele fala para eles assim, eu estou sabendo que tem brigas entre vocês. Vocês estão começando a brigar aí. Porque vocês estão começando a discutir agora, eu prefiro Paulo, o outro vai falar, eu quero Apolo, o outro vai falar, sei lá, eu sou de Cefas, um vai dizer, eu sou de Cristo. No meio dessa bagunça toda que vocês estão fazendo aí, quem é que está certo? Nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, mas Cristo. Entendam, portanto, que a comunhão com Cristo e a comunhão entre os irmãos tem a ver com plantar e regar. Paulo plantou, Apolo regou, Cefas colheu. Cristo é o Salvador de todos. Então, quando nós falamos nessa união, nós não podemos esquecer da palavra de Deus. Nós não podemos deixar de lado a palavra de Deus. Não podemos. Justamente porque a comunhão vem a partir do que Jesus nos ensina, do que Deus nos ensina na palavra de Deus. E aí nós vamos entender uma coisa que é importante. Não existe outro meio pelo qual Deus haja com seu Espírito Santo em nosso coração. A palavra de Deus precisa estar presente. É ela que une a todos nós. E veja você que até para que o batismo seja válido, a água precisa estar unida com o quê? Com a palavra de Deus. Para que na Santa Ceia Cristo esteja realmente presente, quem precisa estar lá é a palavra de Deus unida aos elementos pão e vinho. Não vem de nós, não parte de nós. Se nós começarmos a fazer divisão, se nós começarmos a esquecer de Cristo, se nós quisermos aparecer mais do que Cristo, nós vamos cair na armadilha que o próprio povo de Corinto caiu. Uns vão achar que o apóstolo Paulo é melhor, outros vão falar que o pastor Cláudio é melhor, outros vão falar que o pastor Heber é melhor, porque fazia assim, lembra que nós falamos antes das viúvas, dos pastores anteriores? Nós precisamos olhar para Cristo, porque não importa quem prega, se estiver pregando o que a palavra de Deus diz, ali Cristo está presente, nos unindo em torno da mesma fé. Não importa quem batiza, a palavra de Deus estiver ali, então, sendo unida à água, é Cristo que está ali dando o perdão, dando a fé. Não importa quem distribui a Santa Ceia, ou quem vai lá na frente e consagra os elementos, é a palavra de Deus que faz com que Cristo esteja presente ali no pão e no vinho, com seu corpo e sangue. Então, a nossa união, a nossa comunhão, ela vem justamente a partir da fé em Cristo. Se nós vamos dizer assim, viver em comunhão, nós precisamos pensar justamente que Cristo é quem nos une, quem nos gruda, quem nos faz andar no mesmo caminho, olhando para o céu, focando para o céu e preparados. Mesmo que Jesus volte agora de surpresa, nós todos vamos viver em comunhão com os irmãos. Agora, um parênteses que eu quero fazer. Como é que é viver em comunhão com os irmãos, pastor Heber? Como é que a gente pode dizer que a gente vive em comunhão com os irmãos a partir da comunhão com Cristo, por causa da palavra de Deus? O amor, né? A fé ativa em amor. A comunhão com Cristo, então, nos faz frutificar, produzir, então, uma comunhão com os nossos irmãos na fé, a partir de uma série de questões que eu quero citar, justamente para que a gente, então, possa caminhar para o final agora. Então, eu perguntei para você, né? Como é que, então, nós temos comunhão com os irmãos? Aí a primeira coisa que veio na tua cabeça foi uma palavrinha importante, que é o quê? O amor. Amor. Veja você, e vocês aí, queridos internautas, que quando Jesus
foi questionado sobre os fariseus uma vez, sobre qual era o mais importante dos mandamentos, então Jesus resume os 10 mandamentos numa palavra: amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando o pastor Eber falou de amor, vejam que talvez nem no momento, sem pensar nisso, ele claro que pensou na atitude, porque quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em amor, ele não resumiu simplesmente em sentimento, eu gosto de fulano, né? Ele resumiu justamente na atitude. Então nós podemos perceber que a comunhão, tanto com Deus, como com o próximo, parte da onde? Dos 10 mandamentos. Olha como é interessante isso. Primeiro, segundo e terceiro mandamento. Nosso relacionamento vertical, né? Nós e Deus. Relação com Deus. Exatamente, vertical, ou seja, daqui para lá. Ou seja, não tem como eu antes ter comunhão com o próximo, amor com o próximo, se a minha relação vertical com Deus não acontecer. Não tá legal, Exatamente. Só um parênteses, pastor, por isso não adianta eu fazer obra boa. Né? Não. É só para agradar as pessoas, só para tentar elevar meu karma, como diz algumas seitas aí, né? Especialmente os espíritas, né? Eu vou fazer muita assistência social, eu vou ajudar muitas pessoas. É uma obra boa, não é uma boa obra que vem justamente impulsionada pelo amor de Cristo. Pensando justamente, não no texto que nós estamos vendo aqui hoje, mas pensando numa historinha que eu vi, minha devoção que vai sair amanhã nas redes sociais aí, ela fala sobre disfarçando a fé, né? Tem muita gente que disfarça a fé. Ou seja, e agora no final do ano, né, Natal chegando, eu vou ajudar as criancinhas, vou dar presente, verdade, né, balinha. Cristão, né? Mas lá dentro não tem a fé verdadeira, não é cristão autêntico. Então, ou seja, a nossa comunhão, quando a gente vai falar de comunhão, ela tem que partir da nossa relação com Deus primeiro. Primeiro, segundo, terceiro mandamento. É a relação de amor, a prática de amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A partir daí, lá no versículo 7, o apóstolo Paulo fala, não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala de dons, o que a gente pensa? Quando a gente vai falar de dons, dons são presentes de Deus. Os dons são usados em prol do próximo a partir da nossa relação com Deus. Claro que são os dons espirituais, perdão, vida, salvação, fé, mas os dons também no serviço para com o próximo. E tudo isso vem da parte de Deus. E aí nós pegamos do 4º mandamento em diante, que começa na nossa relação com os nossos pais superiores, e vamos até lá no final, quando nós pensamos em ajudar o nosso próximo a melhorar de vida e não querer tirar dele, cobiçar aquilo que é dele, etc. e tal, passando por matar, por roubar, por falar mal dos outros. Ou seja, qual é a nossa comunhão com o próximo? Parte da onde? Do amor. Parte da relação que eu tenho com ele. Os 10 mandamentos, eles são colocados para nós, não como um simples código de como viver ou deixar de viver, não. Mas Deus coloca, inclusive, lá no Antigo Testamento, a gente chama de 10 mandamentos, mas lá, quando Moisés entrega para o povo de Israel, descendo do monte, ele diz para o povo, aqui estão as palavras de Deus. Aqui está a palavra de Deus. Aqui está justamente aquilo que ele quer que nós sejamos, ou seja, amorosos, praticando aquilo que de fato vem a partir da fé. E aí você falou, o fruto da fé. Então, boa obra vem a partir da fé. Comunhão vem a partir da fé em Jesus. Por causa de Jesus. É impulso do Espírito Santo. Não é uma simples... Como é que você falou antes? Boa obra é uma coisa... Obra boa. É outra coisa. Você entendeu? Então, ou seja, a comunhão, quando nós falamos em comunhão, então nós precisamos partir da nossa relação com Deus. Ela começa pela fé. Fé que nos é dada por causa dos meios da graça. O principal do meio da graça, a palavra de Deus, que nos une com Cristo.
pelo perdão e pela salvação que Jesus na cruz conquistou para nós. E a partir daí, então, com essa certeza, com o impulso do Espírito Santo, nós vamos amar, nós vamos perdoar, nós vamos conviver, nós vamos cuidar, nós vamos ajudar. Aí sim nós vamos praticar as boas obras, que são as provas da comunhão que nós temos. Essa é uma parte. Mas aí vem a segunda parte também. A nossa comunhão precisa também partir do mesmo ensinamento, mesmo foco. E eu falei antes para vocês aqui, né? Se nós não olharmos para Cristo como Salvador, se nós não ensinarmos que Cristo é o Salvador, se nós não falarmos que é somente pela fé em Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, que nós vamos chegar ao perdão dos pecados, então nós não temos comunhão também. Comunhão de vida, comunhão de ensino, tudo isso parte da comunhão com Deus, da comunhão de fé que nós temos em Jesus como nosso Salvador. Nós continuamos sendo pecadores. Só que vejam bem, nós estamos no período do advento, aquilo que lá no início eu falei, eu vou repetir agora. Nós esperamos, nós aguardamos, e Jesus nos ensina a esperar em comunhão com Ele, em comunhão com o nosso próximo, com os dons que Deus nos dá, com os talentos que nós temos para usar em prol do reino de Deus e em prol do nosso próximo, a vigiar, confiar, orar, estar preparados em comunhão, porque Jesus vai voltar e pode ser daqui a 2 minutinhos. Mas quando eu pensei em comunhão essa semana, eu pensei, puxa vida, precisamos manter o foco em Jesus, a nossa relação com Deus, precisamos a partir desse foco, claro, com o auxílio da palavra de Deus sempre nos ensinando, também viver a comunhão com o próximo. E aí essa comunhão é na igreja, ensinamento, né? O mesmo foco, Jesus, mas também essa união, essa comunhão é também fora do mundo eclesiástico, ou seja, na prática de amor para com o nosso próximo, nas atitudes que nós temos para com o nosso próximo. E aí o apóstolo Paulo termina no versículo 9, aliás, versículo 8 eu quero também, olha, ele cita aqui, tudo isso, ele diz, Jesus vai confirmar até o fim. Ele diz lá, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que vocês estejam prontos, preparados, sabe? Firmes na fé, é o que ele quer dizer. Jesus vai voltar, e mesmo que vocês sejam pecadores, quando vocês estão firmes na fé, em comunhão com Cristo, e em comunhão entre vocês, no mesmo ensino, no mesmo foco, na mesma fé, tenho certeza que no dia do Senhor Jesus, quando ele voltar para o juízo final, quando nós seremos separados das cabras, nós ovelhas, então nós vamos estar certos de que vamos aos céus. Como é que nós temos certeza disso? Esses dias alguém me falou assim, eu não gosto de ver aqueles adesivos no carro, tem muita gente que coloca lá assim, Deus é fiel. Pô, todo mundo que sabe que Deus é fiel. Mas vejam vocês que o apóstolo Paulo, no versículo 9, diz aqui, na NAA eu tenho aqui na frente também, Nova Almeida atualizada, né? Fiel é Deus. Como é que ele diz isso? Ali e ele diz também na nova tradução, Deus é fiel. Então nós não podemos esquecer disso. Deus é fiel. Ele vai nos manter na comunhão com Ele, pela palavra, vai nos manter na comunhão com os irmãos de fé, de amor, também com a palavra de Deus sendo sempre ensinada do jeito que tem que ser, do jeito que precisa ser, sem tirar nem pôr, sem colocar a minha opinião, mas deixando somente a opinião do próprio Deus, que é o autor da Bíblia. Então, Deus é fiel, sim, e nós precisamos ouvir isso demais. Eu vi uma frase hoje de Lutero, que dizia mais ou menos assim, que o Evangelho, embora nós o conheçamos, nós precisamos ouvir ele todo dia, todo dia, todo dia. Porque a gente tem amnésia, né? Porque a gente tem amnésia, a gente esquece. Assim também é na prática de vida e comunhão, tanto com Deus como com o nosso próximo. Por isso que a igreja é tão importante na vida de todos. Por isso que a igreja é chamada de comunhão dos santos. E nós confessamos isso, que nós cremos na comunhão dos santos. Ou seja, aqueles que têm a mesma fé em Jesus Cristo, o Salvador. Ponto final. Amém. Pastor, para a gente encerrar então esse momento aí, eu sei que o pessoal precisa descansar também, para se preparar para um novo dia, sexta-feira chegando aí, né?
Faça para nós, então, uma oração, para a gente encerrar esse momento, pode ser? Claro, vamos lá. Então, juntemos as mãos, fechemos os olhos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos imensamente por mais esta oportunidade que nós tivemos de ter contato com a Tua Palavra e com um ensinamento tão importante vindo lá da Tua Palavra. Graças te damos, Senhor Deus, porque unidos a Cristo pela fé, também podemos viver em comunhão no mundo em que nós estamos, para sermos sal da terra, luz do mundo e testemunhas do verdadeiro Evangelho, que só pode apontar para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de todos nós. Nós reconhecemos que, mesmo crendo em Ti, continuamos pecadores. E por isso, ó querido Deus, queremos te pedir perdão por todos os pecados que diariamente cometemos e ajuda para que com o Teu Santo Espírito, ó querido Deus, Tu possas vir até nós, modificar a nossa vida e assim então fazer com que estejamos sempre prontos, preparados, vigiando e orando até o dia em que Jesus nos chamar ou o dia em que Ele voltar para então ressuscitar aqueles que já morreram e para nos transformar, para levar todos ao céu, onde então é o nosso verdadeiro lar. Ó querido Deus, guarda-nos nesta noite, dando-nos um descanso, para que amanhã então, no nosso trabalho, no nosso estudo, ou quem sabe, para quem está de folga, nós também possamos te servir com tudo o que somos e temos, e onde quer que estejamos. Nós oramos em nome e por amor do nosso Salvador Jesus, que nos mantém firmes na comunhão de fé e de amor. Amém. Amém. É isso aí. Obrigado mais uma vez, pastor Cláudio. Deus abençoe você e suas meninas, a Ivânia e todas as meninas aí também. Um abração para todo o povo de Piedade, povo muito querido daí da congregação, né, que sempre que a gente teve a oportunidade de estar aí, nos acolheu tão bem, tão carinhosamente. Um povo sensacional aí, a galera de Piedade. E um abração a todos vocês, meus irmãos aí, de todas as partes desse nosso Brasilzão. Que Deus abençoe a todos vocês, os irmãos lá do Paraguai também. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos e que Deus possa os abençoar sempre com a graça, com o amor e nessa comunhão que temos em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.